coração. Tome seu assento nessa noite. Abra a sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 13, querido. Glória a Deus, para junto nós meditarmos na palavra do nosso Deus nessa noite. Amém? 1 Reis, capítulo 13. Louvado seja o nome do nosso Deus. Livro de 1 Reis, capítulo 13. Trazer uma palavra breve aqui para os amados irmãos nessa noite, queridos. Que diz assim a palavra do nosso Deus. Todos encontraram, irmão? Amém? Que diz assim: eis que por ordem do Senhor veio de Judá a Betel um homem de Deus. E Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Clamou o profeta contra o altar por ordem do Senhor e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incenso, e ossos humanos se queimarão sobre ti. Deu naquele mesmo dia um sinal dizendo: este é o sinal que o Senhor falou. Eis que o altar se fendeu e se derramou a cinza que há sobre ele. Tendo o rei ouvido as palavras do homem de Deus, que clamou contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: prendei-o. Mas a mão que estendeu contra o homem de Deus, diga comigo, secou. Pai, aqui está a tua palavra, Senhor. Meu Deus, nessa noite, Pai, que nós possamos abrir o nosso coração, Senhor. Meu Deus, para receber de ti a tua palavra aqui neste lugar, Pai. E se há algo que impede, meu Deus, da tua igreja, Pai, receber nesta noite, Pai, quebra, meu Deus. E lança todas as muralhas por terra, Pai. Mas que nós possamos sair daqui nesta noite, meu Deus, não como chegamos aqui, Pai, mas com a tua presença na nossa vida, Pai, porque todo dia, meu Deus, há lutas, há dificuldades, Senhor, e as adversidades, elas vêm sobre nossas vidas, Pai. Mas a tua palavra diz que maior é aquele que está conosco, Pai. És tu o nosso general de guerra, Senhor. E é por isso que estamos aqui nesta noite para te adorar, meu Deus, para exaltar e glorificar o teu santo nome, Pai, em o nome de Jesus Cristo de Nazaré. E todos digam amém. Glória a Deus. Queridos, hoje eu vou estar falando, sobre um fato, um acontecimento, aonde Deus, daqui a pouquinho eu vou entrar na mensagem, eu vou só falar para vocês porque um homem, quando Deus ordena para ele fazer algo na sua vida ou fazer uma obra para ele, e muitas das vezes nós começamos bem, irmão, mas nós vamos ver dentro desse contexto da Bíblia que existia um profeta que Deus o enviou para ir até Betel. Ele veio de Judá. Ele precisava ali, profetizar sobre aquele altar, a qual Jeroboão tinha e estava queimando incenso sem permissão de Deus. Por quê, querido? Porque se nós voltar um pouquinho lá no capítulo 12, nós vamos olhar, que Roboão, ele, quando assume o trono, ele é mais rígido do que o pai dele. E as 10 tribos, elas não quiseram entrar em acordo com Roboão e levantaram Jeroboão como seu próprio rei. E só apenas 2 tribos ficou com Roboão e Judá. E a Bíblia nos conta, irmão, que deu um grande problema. Por quê, queridos? Porque uma nação ficou contra a outra nação. O povo seguiu Jeroboão, ao qual proclamaram o rei,
E Jeroboão, com medo de perder as suas 10 tribos, nós vamos olhar o texto aqui atrás, nós vamos ver que Jeroboão, ele começa a fazer altar, para que o povo não viesse mais a Jerusalém, para adorar a Deus, porque ele tinha medo de perder algumas daquelas tribos. Então ele começou a levantar sacerdote, ele começou, a ungir pessoas pela sua própria vontade, não pela vontade de Deus. E aqui nós vamos olhar aqui dentro da Bíblia, dentro do contexto da Bíblia, como é bom nós andarmos debaixo da bênção de Deus. E aqui Jeroboão, ele começa a levantar altar, porque ele pensou consigo: se o meu povo voltar novamente para Israel, para lá, para Judá, para adorar o Senhor lá no templo, aonde está Roboão, esse povo pode se voltar novamente para Roboão. Então eu tenho que fazer uns altares e começar a consagrar sacerdotes. É por isso, querido, que sempre temos que estar embaixo de uma cobertura, irmão, para que nós possamos ter respaldo tanto diante dos homens como diante de Deus. Eu vou já entrar na mensagem, eu estou só explicando para vocês aqui. E aí nós vamos ver que o medo de Jeroboão, que foi a ruína dele, além dele ter se levantado contra Roboão, fazendo as 10 tribos se virarem em favor dele, ele ainda começou a criar os seus próprios altares. Ele criou os seus próprios sacerdotes, pastor. Ele começou a fazer as suas próprias leis. E ele desagradou a Deus. E é por isso que Deus envia um jovem profeta de Judá para profetizar sobre o altar lá em Betel, aonde Jeroboão estava queimando incenso sem a permissão de Deus. Porque ali a Bíblia diz que ainda ia nascer Josias, que foi um dos reis mais novos da Bíblia. Ele se iria nascer, ele ia ter o direito de queimar incenso ali naquele altar, não Jeroboão, irmãos. E aqui nós vamos olhar, eu criei aqui um tema para essa mensagem que está dizendo assim: as 4 ordens de Deus para um líder. Um líder que começou bem, como esse jovem profeta, mas nós vamos ver lá na frente que ele terminou mal. Louvado seja Deus. A primeira ordem do Senhor para esse jovem profeta era para que ele fosse até Betel, profetizasse sobre aquele altar, para que aquele altar se quebrasse. E esse homem foi. E ele teve êxito. Se nós for olhar aqui na Bíblia, nós vamos ver que por ordem do Senhor veio o profeta, e foi lá e profetizou sobre o altar se quebrou, a cinza se derramou. Ele estava inspirado por Deus, ele estava com a ordem de Deus. Então ele começou bem o seu ministério. E até aquele momento, querido, ele estava ali alicerçado na palavra de Deus. E nós vamos olhar que Jeroboão, quando viu aquele jovem, é por isso, irmão, que hoje nós vamos falar muito aqui acerca de velhos profetas. Porque aqui no contexto nós vamos olhar lá da frente que havia um velho profeta que matou o jovem profeta. E tem muitas pessoas que quando chegam na igreja, irmãos jovens, eles querem adorar a Deus, eles querem fazer algo, e muitas das vezes nós tentamos freá-los. E muitas das vezes nós matamos o sonho, querido, de um jovem, de uma irmã, de um irmão que chega ali cheio, para fazer a obra de Deus. Nós vamos chegar nessa parte aqui, mas primeiramente, nós vamos aqui com bem cuidado. Aí nós vamos olhar que ele chega lá em Betel, e Jeroboão estava lá em cima do altar. A Bíblia diz que Jeroboão estava queimando incenso, e o profeta profetizou e disse: olha, por ordem do Senhor, altar, quebra agora. E o altar se rachou, a cinza foi para o chão, e o rei Jeroboão estendeu a mão para o jovem profeta e disse: olha, prendei-o. Quando ele estende a mão para o jovem profeta, a Bíblia diz que a mão dele não recolheu, a mão dele ficou dura, porque o jovem profeta era um homem de Deus. E é por isso que não temos que
brincar com o homem de Deus, com pessoas consagradas a Deus, porque o Salmo de número 105, no verso 15, nós vamos olhar o salmista escrevendo e dizendo: não toqueis nos meus ungidos e nem maltrate os meus profetas. Porque houve uma época, querido, que Moisés ia com o povo no deserto, e o rei Ameleque se posicionou diante dele para tentar destruir o povo de Deus, no momento em que Arão e glória a Jesus, Arão e um segura de um lado e o outro do outro no braço de Moisés, para que o povo não perdesse a batalha, e por causa dessa guerra que teve aqui, irmão, olha só como complicou, vou sair um pouquinho daqui, olha só como complicou, porque eles se colocaram diante do povo de Deus, e achavam que Deus, pastor, ia deixar impune. A Bíblia diz que o povo levanta Saul como rei, e aí Deus lembra do que Ameleque fez com ele, o rei de Ameleque fez com o povo de Israel. Aí dá uma ordem para o rei Saul, lá no livro de 1 Samuel, capítulo 15, se eu não estou enganado, dizendo: olha, Saul, vá até o rei Ameleque, mata as crianças, mata tudo, queima, não traz nada de lá. Por quê? Porque eles se levantaram contra o meu povo quando vinha caminhando no deserto. E a Bíblia diz que Saul vai, mas Saul mata as crianças, mata as mulheres e os homens, mas traz o melhor da gordura, traz os bois, traz ali o ouro e a prata, e Deus não se agradou. Por quê, querido? Porque Deus deu uma ordem para Saul, e Saul fez totalmente diferente. Então é por isso que eu trouxe essa mensagem nessa noite, as quatro ordens de Deus para o líder. Porque quando Deus direciona alguém para frente da sua obra, querido, é porque Ele quer responsabilidade de nossa vida para com a sua igreja. Aleluia. E aqui nós vamos ver que ele profetiza, queima, quebra. Jeroboão se levanta, estende a mão dele fica dura. E Jeroboão começa a dizer: olha, ora para que o teu Deus, para que ele possa ter misericórdia de mim, e para que a minha mão possa voltar novamente ao lugar. E nós vamos olhar dentro desse texto que o profeta começa a orar. Nesse momento ele ainda está em espírito, ele está inspirado por Deus. Ele começa a orar. A Bíblia diz que a mão de Jeroboão volta novamente para o seu lugar, querido. Porque Deus era com aquele jovem, irmão. Jeremias capítulo 1, versículo 19, a palavra de Deus está dizendo: e eles pelejarão contra ti, mas contra ti não prevalecerão, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então Deus era com aquele jovem profeta, irmão. Glória a Deus. Deus era na vida dele assim como é na tua vida, querido. Quantas das vezes tu tem se levantado para fazer a obra de Deus? Quantas das vezes tu tem se posicionado, querido, e as pessoas se levantam contra a tua vida, irmão? Tem pessoas que nesse momento quer parar, tem pessoas que nesse momento não quer mais continuar. Por quê, querido? Porque existe profetas velhos matando o sonho de pessoas novas, irmãos. Nós temos que deixar o ministério de Deus crescer, querido. Nós temos que deixar Jesus Cristo agir através do seu Espírito Santo. E aí nós vamos ver que esse jovem, até aí ele estava uma bênção, irmão. No Evangelho de João capítulo 14, do versículo 13 e 14, nós vamos ver Jesus, confortando ali os seus discípulos, dizendo: olha, tudo que tu pedires em meu nome, isso eu farei. Por que ele está dizendo isso, querido? A fim de que o Pai seja glorificado pelo Filho. Por quê, querido? Porque a glória, a honra, tudo é para Deus. Então tudo que nós pedimos no nome do Senhor Jesus, Ele o fará. E o profeta aqui, o rei, eu creio que ele tinha o temor de Deus. Ele lembra: não clama ao teu Deus, porque se tu clamar ao teu Deus, Ele vai ouvir, e Ele vai fazer a minha mão voltar novamente ao lugar. E aqui nós vamos olhar, irmão, que a mão do rei voltou ao lugar. Mas Deus tinha dado
4 ordens a esse líder, a esse jovem profeta. A primeira ordem, ir lá profetizar sobre o altar. Ele o cumpriu, fez com êxito. Parabéns para o jovem profeta até aí. A segunda ordem, não comer pão, querido. A terceira, não beber água. A quarta, não voltar pelo mesmo caminho. Então são 4 ordens dadas, são 4, é tipo assim, são 4, como se diz, quando a gente vai trabalhar, você pega ali, como é que é essa gente? Você pega o seu comandante chega e lhe dá uma missão, né? São 4 missões que Deus deu para ele, irmão. A primeira, para ele profetizar, ele foi lá, uma maravilha. A segunda, para ele não comer pão. A terceira, para ele não beber água. A quarta, para ele não voltar pelo mesmo caminho. E aqui nós vamos ver um homem que começou bem, mas aqui ele já vai começar a terminar mal. Porque quando ele sai desse movimento com Jeroboão, que a mão do rei volta para o lugar, a Bíblia diz que ali havia 2 filhos de um velho profeta que estavam ouvindo a mensagem que o jovem profeta estava entregando sobre aquele altar. E eles voltam e contam aos seus pais. E disse: pai, eis que tem um jovem profeta na cidade, que profetizou sobre o altar quebrou, as cinzas se derramou. A mão de Jeroboão ficou dura, pai. E Jeroboão implorou, o rei implorou para ele. Que profeta é esse, meu filho? Ele é um homem de Deus. E aí, querido, aqui entra a questão, irmão. Sabe por quê, querido, que eu quero falar para vocês? Porque quando muitas pessoas, irmão, já estão há bastante tempo em um local, que eles não dão fruto, que eles não crescem, que o ministério deles não desenvolve. Quando chega alguém, querido, pregando, ensinando, a multidão seguindo, as pessoas louvando, agradecendo, esses que estão há muito tempo, eles olham e começam ali a endurecer o coração, ao ponto de tentar até parar os novos profetas que estão surgindo. Porque nós vamos olhar que esse velho profeta, se você for ler na Bíblia toda essa história, você vai ver que esse velho profeta, ele também andava junto com Jeroboão, ele era um dos Jeroboão também, querido, ele também estava, contaminado, porque o ministério dele não tinha crescido, irmão, as coisas não tinham fluído para ele. E nós vamos olhar que esse jovem profeta, ele caminha estrada fora e não volta pelo mesmo caminho, mas quando ele vai passando em frente à casa do velho profeta, o velho profeta para ele e diz para ele desmontar da jumenta e entrar dentro da sua casa, sentar na sua mesa, comer com ele e tomar água e descansar ali naquele lugar. E ele olhou para o velho profeta e disse: não, eu não posso fazer isso, porque eu tenho uma ordem do meu Deus, de eu não comer pão, de eu não acampar na casa de ninguém e de eu não beber água. Eita Deus! Mateus capítulo 4, do versículo 4, nós vamos olhar, querido, a tentação de Jesus. Jesus saiu para o deserto 40 dias e 40 noites, irmão. A Bíblia diz que Jesus orava, Jesus jejuava, e aos 40 dias Jesus retorna novamente. Nós vamos ver que quando Jesus sai daquele deserto, a primeira pessoa que apareceu para ele foi quem, irmão? O diabo. Tu pensa que é fácil tu consagrar a tua vida a Deus? Tu pensa que é fácil estar na frente da batalha? Porque o inimigo de todas as formas ele vai querer te destruir. E aí nós vamos ver que o diabo ele sabe qual é a parte mais fraca da pessoa. Porque ele olha para Jesus, vê Jesus 40 dias e 40 noites sem se alimentar. Ele disse para Jesus: olha, se tu és filho de Deus, no versículo 4, faça com que essa pedra se transforme em pães e coma, te alimenta.
Ele foi na parte fraca de Jesus, irmã Clara. Ele foi ali onde ele sabia que Jesus estava mais fraco. É nesse ponto aí que o inimigo sempre vai tentar parar a igreja, irmão. É nesse ponto aí que o inimigo sempre vai tentar, querido, não deixar você se levantar. Mas Jesus era o Filho de Deus. E ele disse: Satanás, olha, Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que procede da boca de Deus. É por isso, querido, que temos que estar jejuando. É por isso que temos que estar orando. É por isso que temos que estar em consagração com o nosso Deus. Porque muitas das vezes é dado, querido, para nós uma missão. E muitas das vezes nós falhamos diante de Deus. Porque muitas das vezes nós não vigiamos. Mas vamos olhar, voltar novamente aqui. O jovem profeta disse: não, eu não posso entrar. O velho profeta inventa uma história, uma mentira, que é assim que acontece, e diz: olha, o anjo do Senhor mandou eu te falar. Pode ler que está aí na Bíblia, que é para você entrar aqui comigo, comer pão, beber água e descansar. Porque eu também sou profeta, assim como você. Mas Malaquias capítulo 3 está dizendo, irmão, aí há uma diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. Ele poderia ser um profeta também, pastor, mas um profeta da mentira. Um profeta do engano, irmão. Que muitas das vezes você está aqui, ó, na Assembleia de Deus, chego contigo, olha, para lá é melhor, vamos para lá. É o engano, a mentira. Muitas das vezes você deixa o local onde você está, que você é cuidado bem, que você tem um pastor que lhe visita, que você tem um pastor, uma pastora que ora por você, para você seguir falsos profetas, irmãos, e depois, querido, o que vai acontecer, irmão? Porque você vai olhar que esse homem, ele entra na casa do velho profeta, porque ele inventa essa mentira para ele. Eu também sou profeta, olha como o diabo é. Eu sou profeta como tu. E o anjo, que anjo é esse, irmão? O pastor me dá uma ordem. Pastor Léo, eu tenho que ir lá no Bom Jesus pregar a palavra de Deus. E no meio do caminho apareceu a pessoa: não, pastor, não vá não hoje pregar, prega amanhã. Vamos comigo pregar aqui na minha igreja. Eu vou desobedecer o meu pastor, que já me deu uma ordem para mim ir lá. Não, irmão. Porque ele já me deu uma ordem. É por isso que Deus me mandou trazer essa mensagem, querido. Porque muitas das vezes o nosso pastor confia algo em nossas mãos. E muitas das vezes, querido, outras pessoas vêm e dizem: não faz assim não, porque ele está pedindo para tu fazer errado. É o espírito do engano, da mentira, irmão. Se o teu pastor determinou, querido, faça o que ele pediu. É a ordem de Deus e está vindo sobre a vida dele. Se ele estiver errado, é ele Deus. E ele disse: não, tu tem que entrar, comer pão, tomar água, descansa. Que ele entrou na casa. Meu Deus, coloca aí, querido, Gálatas 5,16. Quando se passa a ter os frutos da carne, nós andamos diferente, irmão. Mas enquanto você está no Espírito, você entende as coisas do Espírito. Olha o que Jesus diz, olha só que Paulo escreve aí. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque quando nós estamos andando em espírito, nós discernimos as coisas do Espírito. Pode passando mais um pouquinho. Mas quando nós estamos na carne, irmão, nós entendemos as coisas da carne. Olha o que diz: porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não faças as coisas que queres. Puxa mais um pouquinho. Mas se sós guiado pelo Espírito, não estás debaixo da lei. Mais um pouquinho. Porque as obras da lei, da carne, são manifestas, as quais são o quê? Adultério. O que mais? Fornicação, impureza, lascívia,
idolatria, feitiçaria, inimizade, contendas, ciúmes, iras, peleja, dissensões, heresias, invejas. Olha só, estava lá no coração do velho profeta, a inveja, o homicídio, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a esta, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Temos que andar no Espírito, irmão. Quem anda no Espírito obedece, querido. Quem anda no Espírito ouve a voz do Espírito. A Bíblia diz que o Espírito testifica com outro Espírito, irmão. Se eu ando em Espírito, eu vou obedecer quem está andando também no Espírito. Agora, se eu estou andando na carne, eu não vou obedecer a pessoa que está andando no Espírito, porque a Bíblia mesmo diz que um ao outro se opõe, nunca vai dar certo. As luzes não se unem com as trevas. Nós vamos ficar se batendo o tempo todo. Um quer ir por norte, outro quer ir por sul, e nunca que encaixa. Por quê, irmão? Porque precisamos andar no Espírito, querido. Precisamos matar a carne. E aí Jesus Cristo vai advertir os seus discípulos. Lá em Mateus, irmão, nós vamos olhar a passagem de Mateus, capítulo 17, no versículo 21, aonde tinha ali um jovem, processo ali em espírito imundo, endemoniado, ele caía pelo fogo, e os discípulos todos em redor, mas ninguém tinha autoridade de expulsá-lo. E ali Jesus vai advertir, olha, mas esta casta não sai, não se expulsa, senão por oração e jejum. Glória a Deus, aleluia. Nós só queremos andar na carne, nós não jejuamos mais. Nós não consagramos mais a nossa vida para Deus, irmão. Nós não temos autoridade nenhuma sobre o demônio, porque nós não estamos em espírito, nós não jejuamos, nós não oramos. Se de repente cai uma pessoa endemoniada, ou entra uma pessoa endemoniada por essa porta, quem estaria preparado para expulsar? Quem jejuou ontem ou hoje? Quem orou, quem meditou, quem buscou, querido? É porque nós estamos buscando as coisas da carne, pastor, e não a do Espírito. Eu sei que tem pessoas que me criticam porque eu coloco no meu status, eu lá naquele monte orando, o pastor Léo está adorando um monte de pedra. Não, eu estou adorando a Deus, eu estou consagrando a minha vida a Deus, e a oração move o coração de Deus. Quer crescimento espiritual, quer crescimento na tua igreja, dobra o teu joelho, ora, paga preço em jejum. Porque a carne cogita contra o Espírito, e uma se opõe contra a outra. Não tem como, gente. É tipo a moça que é da igreja, fiel, aí encontra um rapaz da bagaceira. Ah, pastor, eu vou namorar ele, que eu vou conseguir trazer ele para a igreja. Quem disse isso, irmão? Isso é mentira do diabo. Os filhos das trevas são mais astutos do que os filhos da luz, irmão. Não tem como, querido. Não tem como. Ah, pastor, mas ele tem um dente furado, ele está lá na igreja, mas fica com o dente furado. É melhor do que perder a tua salvação. É, meu irmão. É. Ou então fique sem namorar. Se o dente está furado, mete uma solda. Pronto. Mas nós temos que andar em espírito. Nós não estamos vivendo, querido. Quando eu prego, eu estou pregando para mim também, porque a palavra vai bem. Nós não estamos mais vivendo no Espírito como os profetas viviam antes, pastor. Você podia procurar Eliseu, ele estava lá no monte orando. Quando o filho da sunamita morreu, Eliseu estava onde? Estava orando. Olha para Jesus. O discípulo estava atravessando o mar, mas ele estava onde? No Monte das Oliveiras, orando de madrugada. Hoje nós não vemos mais oração pela madrugada. Hoje nós não vemos mais crente jejuar, irmãos.
Amanhece o dia só no café, logo 6 horas da manhã, 3, 4 pães, querido, eu não estou falando isso, irmão, mas é uma pura realidade para a nossa vida espiritual. Nós vamos olhar aqui para esse jovem, eu ainda tenho 15 minutos, vou já correr aqui, irmão. Nós vamos olhar aqui para esse jovem, a Bíblia diz que no momento em que ele senta na mesa, que ele pega ali um copo com água, que ele vai colocando em sua boca, nós vamos olhar que o anjo do Senhor falou o que para ele? Eu acho que está aí. Ah, não, está no... O anjo do Senhor falou para ele: olha, porque tu não ouvistes a voz do Senhor, e porque tu foste rebelde contra os mandamentos dele, que a ordem que ele te deu, o teu corpo não voltará mais para a tua terra, tu vai ficar enterrado junto com o velho profeta, porque ele desobedeceu, querido. Ele já começou a ir para o lado da carne, irmão. E quando nós começamos a ir para o lado da carne, a coisa começa a ficar mais travada para a nossa vida. E aí Deus disse para ele: olha, então não volta pelo mesmo caminho. Não volta. Aí ele comeu o pão e bebeu a água. O anjo falou que ele não ia voltar, o corpo dele não ia voltar. E o que ele faz? Ele volta agora ao bar da sua jumenta e vai embora. Lá na frente tinha 2 leões, a Bíblia diz. Mas se cumpriu o que o anjo falou para ele, os leões mataram ele e sentaram do lado do corpo. Está aí na Bíblia. Sentaram ao lado do corpo, não comeram um pedacinho, somente mataram para se cumprir o que o anjo do Senhor falou. Por quê? Porque ele desobedeceu a ordem do Senhor, irmão. Nós não podemos desobedecer, querido. Nós vamos olhar Samuel dizendo para Saul: Saul, Deus mandou eu te dizer, lá no capítulo 15, que obedecer é melhor do que o sacrificar, Saul. E a rebelião, Saul, é como o pecado de feitiçaria. Porque tu não ouviste o mandamento de Deus. Hoje ele rasga o teu nome, Saul. E quando Deus tira o nosso nome, querido, do livro da vida, a Bíblia diz que o Saul morreu em cima da sua própria espada, porque ele era rebelde a Deus. Deixa eu voltar aqui na Bíblia. Gênesis capítulo 19, versículo 26, a mulher de Ló. O anjo chega na casa e diz: sai da tua casa, tu e o teu marido, vão embora, nós vamos destruir. Não olhe para trás. O problema é que nós queremos olhar para trás. O problema é que nós não podemos ouvir uma palavra mais dura, um pouquinho, que nós queremos sair da igreja, queremos olhar para trás. O problema é que nós não podemos ouvir a voz do pastor mais alta, que a gente já quer ir embora. Nós vamos olhar para a mulher de Ló. O anjo estava dizendo: vai embora, escapa, e não olhes para trás. Deus disse para o jovem profeta, a quarta ordem: não olhe para trás, não volte pelo mesmo caminho. Ele voltou e morreu. E os anjos disseram para Ló e para sua mulher: pega seus filhos e vai embora, não olhe, não volte, não olhe para trás. Mas quando nós estamos agarrados nos materiais, pastor, na carne, sempre vamos olhar para trás. Mas quando estamos olhando, quando estamos em espírito, vamos fazer como Ló e as 2 filhas, vamos seguir em frente. Mas como ela estava agarrada nos materiais, ela olhou para trás e ficou como? Como uma estátua de sal. Sabe por quê? Porque desobedeceu a ordem do Senhor. Quantas ordens Deus tem te dado, querido? Quantas promessas tu tem feito para Deus? Senhor, eu errei agora, mas agora eu vou continuar. E Deus mesmo assim tem confiado em tuas mãos. Mas muitas das vezes, querido, nós falhamos com Deus. Nós falhamos, irmãos. Coloca aí Isaías 43:13. O jovem profeta pensava:
que se ele errasse, Deus não ia punir ele, irmão. Isaías 43:13. Olha o que Deus diz. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá, meu irmão? Ninguém pode escapar da mão de Deus, querido. A mão do nosso Deus, ela é pesada. Hoje Jesus Cristo, querido, Ele está como nosso advogado, sentado ao lado do Pai, a Bíblia diz, intercedendo por mim e por você. Mas naquele grande dia vai ser pela justiça. E a justiça de Deus, querido, não tem como nós se justificar diante dele. E é por isso que eu trouxe essa mensagem para vocês hoje, irmão. Se Deus deu uma ordem para nós, vamos cumprir. Glória a Deus, aleluia. Se Deus enviou o pastor Preto para cá, e ele diz, vamos fazer assim, vamos fazer. Porque ele está debaixo da autoridade de Deus, irmão. Se nós desobedecer o pastor Pedro, nós estamos desobedecendo a Deus, porque Apocalipse está dizendo ao anjo da igreja, João escreve esta carta, quem era o anjo da igreja era o pastor. Ele está aqui como anjo da igreja. Ele está aqui debaixo da cobertura de Deus. E é através da vida dele, através da vida da pastora, através da liderança que está orando, é que nós somos abençoados, irmão. É que nós somos guardados todos os dias. Nós temos que louvar a Deus pela vida desses pastores. Já estão velhos, como o pastor Benjamin, pastor Pedro, mas eles estão aqui com o pulso firme, orando. Eles estão aqui pregando, eles estão aqui nos ensinando. Glória a Deus. É momento de nós darmos a mão, querido. E vocês vão ver a diferença que vai ser aqui neste lugar, nesse município de Novo Oilão. Vamos andar em espírito, irmão. Vamos andar em espírito. E a Bíblia diz que os leões o mataram. E vinha passando um homem em uma carroça. Falta 7 minutinhos. E quando passou em frente à casa do velho profeta, eles disseram, olha, tem um rapaz jogado ali à beira do caminho. E tem 2 leões sentados ao lado dele. E os filhos do velho profeta disseram, papai, é o jovem profeta. E eles foram lá, trouxeram o corpo e colocaram num dos túmulos da família do velho profeta. A Bíblia diz que não demorou muito tempo, o velho profeta também morreu e foi enterrado junto com o jovem profeta. Porque o anjo disse para ele, o teu corpo não vai voltar para a tua cidade, mas tu vai ser enterrado junto com o velho profeta. Sabe por quê, irmão? Porque desobedeceu. Eu quero dizer para vocês que têm filhos jovens, se os seus filhos querem fazer a obra, se os seus filhos querem dançar, se os seus filhos querem louvar, se os seus filhos querem participar de algo da igreja, deixe, irmão. Não mate o sonho deles. Se tem pessoas novas aqui se levantando com ideias novas, trazendo para os pastores, vamos abraçar, vamos apoiar, porque eles vão ser futuros pastores daqui. Eles vão ser os futuros pastores desse lugar, os futuros líderes daqui, porque eles são jovens, eles estão chegando agora, mas eles têm tudo pela frente. É momento de nós abraçarmos eles, é momento de nós incentivarmos eles. Porque daqui uns dias o pastor Pedro está indo embora, ele vai jubilar. Eu não sei quanto tempo vou ficar aqui. O pastor Benjamin também já está um pouco idoso, também vai ter que sossegar. E aonde vai estar o jovem profeta? E aí nós vamos olhar
que quando o jovem profeta, mesmo morto, mas ele tinha profetizado em vida, que ia nascer Josias. A Bíblia diz que Josias nasce e assume o trono, não sei se foi com 13 ou 14 anos de idade. Ele começa a construir os templos, e o que ele encontra dentro dos templos? Ele encontra a palavra de Deus que tinha sido escrita por Moisés, e começa a pregar, começa a ganhar almas para o reino de Deus. É dessas pessoas que Deus está precisando, de Josias aqui para ganhar almas. Pessoas novas, querido. Pessoas com talentos. Pessoas que precisam, irmãos, desenvolver o talento que Deus deu. Vamos deixar nossa juventude trabalhar. Vamos deixar nossos jovens se levantarem. É hora, querido. Os campos já estão brando aí, irmão. Tem muitas almas para ganhar para Jesus. E para essa igreja aqui ficar cheia vai depender de mim, de você, de cada um de nós. Nós temos que se levantar como Josias, querido. E começar a pregar o Evangelho. Mesmo novo. Mas ele começou a construir. Ele começou a trabalhar na obra de Deus. E Deus era com ele. Fique sobre os seus pés nessa noite. Aleluia. Deus, ele é fiel, querido. Vamos andar no Espírito, Pai. Vamos andar mais no Espírito. Glória a Deus. Pode louvar esse louvor aí mesmo que o irmão está falando. Fecha teus olhos por um momento. Deus está aqui neste lugar. Querido. Deus está aqui nesta noite. Ele nos trouxe uma palavra hoje para nos motivar, querido.